Olá, tudo bem? Vivemos em uma era em que até o ser autêntico virou um produto de mercado. Na lógica da indústria cultural, o estilo pessoal deixa de ser uma expressão genuína do sujeito para se tornar uma simulação, um verniz cuidadosamente fabricado, vendido e reproduzido em série. O que parece ser gosto próprio já foi previsto, metrificado e oferecido ao desejo antes mesmo de o sujeito desejar. O que se consome não é a liberdade, mas a sua caricatura. Com os algoritmos, essa lógica ganha precisão quase cirúrgica. Músicas, roupas, ideias, identidades e até sofrimentos passam a ser moldados a partir de padrões, estatísticas e previsibilidade. Escolher já não é realmente escolher, é ser escolhido por um segmento de mercado que precisa fazer o sujeito crer que está sendo único. A personalização, nesse contexto, não emancipa, apenas refina a captura. Eis o paradoxo. Enquanto o discurso dominante afirma que o indivíduo nunca foi tão livre, nunca estivemos tão formatados. Confundimos variedade com liberdade e diferença com autenticidade. Nesse cenário, a psicanálise aparece como um espaço ético e clínico de sobrevivência. O lugar onde o sujeito pode, finalmente, encontrar-se consigo mesmo, fora das medições do capital, dos algoritmos e dos imperativos de pertencimento a bolhas digitais ou identidades estereotipadas. O retorno ao si mesmo. Na abordagem junguiana, a gente vê esse retorno com um nome específico: processo de individuação. Não se trata de buscar um eu ideal ou uma imagem perfeita, mas de caminhar rumo à totalidade psíquica, integrando aspectos inconscientes, abrindo-se à escuta simbólica da própria vida e desfazendo projeções moldadas por pressões externas. É um processo único, silencioso e orgânico, e por isso mesmo incompatível com fórmulas prontas. Na psicanálise, o sujeito se constitui e transforma no espaço da relação analítica. O vínculo terapêutico oferece uma nova possibilidade de experiência emocional, não baseada em exigência, mas em presença. Ali pode-se começar a diferenciar o que de fato é seu do que foi internalizado do outro, seja ele um cuidador primário, mãe, pai, seja ele a lógica massificadora do mundo digital e produtivista. No mundo em que tudo se transforma em produto, até o sofrimento psíquico corre o risco de ser empacotado e vendido. O diagnóstico, que poderia ser um momento fecundo de autoconhecimento e orientação, frequentemente se torna um destino selado, como alerta Vittorio Lingiardi. Em vez de abrir caminhos, rotula e reduz. Em vez de servir ao cuidado, serve à lógica do pertencimento. Sou TDAH, sou borderline, sou narcisista, como quem se apresenta como parte de um nicho. Esse processo fornece ao sujeito um pertencimento identitário imediato, mas ilusório. Ao se identificar com o diagnóstico, não raro o sujeito acredita estar se conhecendo profundamente, quando, na verdade, apenas adere a uma nova etiqueta cultural, uma que gera engajamento em redes, consumo de conteúdos específicos, adesão a tratamentos padronizados e a ilusão de se destacar por ser único naquilo que milhões também são. Mais uma vez, o sujeito é capturado e desaparece. Agora, não mais no anonimato da massa, mas na falsa singularidade do algoritmo. O trabalho psicanalítico, ao contrário, se recusa a capturar. Ele não tem interesse em fixar o sujeito num diagnóstico,
nem transformá-lo num cliente ideal. A clínica psicanalítica escuta as narrativas, os sintomas, os sonhos, as contradições, os afetos, o inconsciente, e sustenta o não saber, o tempo do sujeito, o espaço da pergunta. Ao invés de oferecer pertencimento através de uma etiqueta, a psicanálise convida o sujeito a tornar-se autor da própria vida, a desenvolver senso de agência, a capacidade de reconhecer-se como alguém que age no mundo e não apenas reage a ele. Isso não implica negar o sofrimento, nem a utilidade de um diagnóstico pode ter em certos contextos, mas é um chamado à complexidade, a lembrar que somos mais que um rótulo, um protocolo ou uma performance de identidade. A autenticidade não é um acessório de mercado, nem uma estética de diferença. Ela nasce da travessia do inconsciente, da escuta dos afetos, da relação com o outro, aquele que não nos quer consumidores, mas sujeitos. Na travessia analítica, a pergunta deixa de ser quem eu devo ser e se torna quem sou eu para além do que esperam de mim. A cultura pode virar mercadoria, mas a alma, a mente, se bem escutada, ainda pode escapar. Um abraço